Olá, seja bem-vindo. Eu sou Donizete. Estou aqui com a pergunta de um colega identificado por canal do Wellington. Ele faz a seguinte pergunta: para mim, ou seja, para eu colocar o DR, tem que ser depois do disjuntor geral e antes dos demais disjuntores, ou seja, no meio, ou pode ser depois de todos os disjuntores? Obrigado pela explicação. Eu apresento a seguinte resposta ao colega: mais canal do Wellington. Qualquer IDR é instalado depois do disjuntor geral. Se o IDR for também geral da instalação, ou IDR parcial para um conjunto de circuito, então ele deve ser instalado antes dos disjuntores dos circuitos. Mas IDR para circuito individual pode ser instalado antes ou depois do disjuntor. Bom, pessoal, eu tenho recebido algumas perguntas idênticas, parecidas a esta. Eu selecionei apenas esta. Selecionei também algumas fotos de IDR instalado em série com disjuntores e vou então apresentar a minha resposta ao colega e aos demais que interessarem pelo assunto. Esta é a primeira foto das que vou apresentar. Um QDC trifásico, disjuntor termomagnético tripolar geral, recebe as três fases. Na saída dele, essas três fases alimentam este IDR tetrapolar. Na fase A, B e C tem um jumper em cada uma delas. Fase A e B do jumper vem para este IDR bipolar e na saída dele as duas fases vêm para a entrada desse disjuntor termomagnético bipolar de um chuveiro. Na sequência, aqui não está na foto, mas eu liguei as duas fases na saída desse disjuntor e levei para o chuveiro. A fase C, na entrada do IDR, tem um jumper também para esse disjuntor monopolar. Portanto, o IDR e o disjuntor monopolar não estão submetidos a este IDR tetrapolar. Então, neste caso aqui, por essa foto e neste QDC, eu instalei o IDR bipolar em série com esse disjuntor, porém o IDR antes e o disjuntor depois, ficando, portanto, o disjuntor mais próximo da carga. Alguém pode então perguntar: Donizete, você faz sempre assim? Não. Eu escolho a opção que melhor me facilite o serviço, de acordo com a organização, a posição que eu escolho para montar o QDC. Às vezes eu instalo o IDR antes, às vezes eu instalo o IDR depois do disjuntor termomagnético. Mas existem colegas profissionais que preferem fazer dessa forma aqui, instalar o IDR antes e o disjuntor depois, justificando o seguinte: no caso de um curto-circuito, o IDR sofre a pancada primeiro. Mas eu não tenho esta ideia. Eu instalo de acordo com o que melhor me facilite o serviço. Na sequência, vamos ver a segunda foto e como fica então a instalação do IDR em série com o disjuntor termomagnético. Esta é a segunda foto e é de um QDC bifásico. Duas fases de alimentação, disjuntor geral termomagnético, neutro de alimentação no barramento do neutro. Analisando a primeira fase aqui, ela alimenta um disjuntor termomagnético monopolar. Na saída dele, a fase vem para a alimentação de um IDR bipolar. O IDR bipolar recebe também o neutro e na saída dele, fase neutro para o circuito, para a carga. Então, pessoal, por essa foto, aqui o IDR foi instalado depois do disjuntor termomagnético, diferente da primeira foto, onde eu instalei naquele QDC o IDR primeiro e depois o disjuntor termomagnético. Aqui está o contrário. Então, para circuito individual, por essas duas fotos, tanto faz. O IDR pode ser instalado primeiro ou depois do disjuntor termomagnético. Na sequência, vamos ver a terceira foto.
Estou agora com a terceira foto aberta e nela eu tenho dois desenhos. Primeiro, instalação com dispositivo DR em 220 volts entre fase e fase. Disjuntor termomagnético bipolar recebe as duas fases. Na saída dele, as duas fases alimentam um IDR bipolar e na saída do IDR bipolar as duas fases vão para o chuveiro. Então este desenho aqui está de acordo com a segunda foto. Disjuntor instalado primeiro e DR depois. No segundo desenho, instalação com dispositivo DR em 127 volts. Uma fase alimenta um disjuntor monopolar. Na saída, essa fase alimenta o IDR bipolar. Este IDR bipolar recebe também o condutor neutro na entrada dele. Na saída, tanto a fase quanto o neutro vão para a carga ou para as cargas, caso seja tanto o disjuntor quanto o IDR, o geral da instalação. Uma observação importante. Está escrito aqui instalação com dispositivo DR em 127 volts, uma fase e um neutro. Mas lembrete, pessoal, existe estados em nosso país onde a concessionária fornece 220 volts entre uma fase e um neutro. Há outros estados entre uma fase e neutro 127 volts. Este lembrete, essa instalação aqui tanto serve para tensão de 127 volts entre fase e neutro, quanto para 220 volts entre fase e neutro. Diferente deste aqui, que é 220 volts, porém entre duas fases. Na sequência, vamos ver a quarta foto. Quarta foto, olha que interessante. Eu tenho aqui um componente, um dispositivo conhecido como DDR. Atenção, colegas, DDR não é o mesmo que IDR. DDR é disjuntor diferencial residual e IDR é interruptor diferencial residual. Este componente aqui é uma peça única e que exerce as duas funções. Aqui é o termomagnético bipolar, disjuntor termomagnético bipolar, e aqui é o DR, porém em uma peça única, que faz as duas funções, o termomagnético e o IDR junto, e o DR junto. Esse componente aqui é igual a este, que é um disjuntor termomagnético bipolar, acoplado a este, que é um módulo DR. Então, esse disjuntor bipolar acoplado aqui com este módulo DR, os dois exercem a mesma função que essa peça única aqui, o DDR, disjuntor mais DR. Olha que interessante, vou voltar à terceira foto. Agora eu tenho o disjuntor bipolar em série com um IDR bipolar. Estes dois aqui também exercem a mesma função do que o DDR, que eu mostrei na quarta foto. A mesma coisa é esse aqui, disjuntor monopolar mais o IDR bipolar. Os dois juntos exercem a mesma função, com a única diferença que aqui eu tenho fase neutro, nesse aqui fase-fase, ou fase neutro também. Mas nesse caso aqui eu tenho um disjuntor monopolar. Voltando novamente à quarta foto. Aqui o disjuntor diferencial, abreviado por DDR. Aqui o disjuntor separado, acoplado ao módulo DR. A vantagem é que, no caso desses dois funcionando juntos, o disjuntor acoplado ao módulo, caso o disjuntor estrague, chegue ao fim da vida útil, troque apenas o disjuntor. Ou caso chegue ao fim da vida útil do módulo DR, troca apenas o módulo DR. Diferente deste aqui, que caso um deles apresente defeito, chegando ao fim da vida útil, tem que trocar a peça. Ou seja, os dois componentes acoplados junto aqui, fabricados já juntos. Então, a vantagem de se instalar este, ou então, no caso de disjuntor
em série com o IDR, como eu mostrei na terceira foto e também na primeira e na segunda, é que caso um deles apresente defeito, pode trocar apenas um deles. Este aqui não. Um apresentou defeito, tem que trocar a peça. Lembrando também, pessoal, que eu apresentei até agora nas 4 fotos o IDR e este DDR bipolar, mas serve também a mesma ideia, tudo que eu falei aqui serve também para o IDR ou DDR tetrapolar. Na sequência, vamos passar agora para a análise do IDR, funcionando como geral ou como parcial para um conjunto de circuitos dentro de um QDC. Quinta foto agora eu tenho então um disjuntor termomagnético que recebe 2 fases. Na saída dele, as 2 fases alimentam um IDR. Agora é um IDR tetrapolar. Poderia ser um IDR tripolar? Poderia. Mas dificilmente, mas muito difícil mesmo, é dificílimo encontrar um IDR tripolar. 3 polos para 2 fases e mais um neutro. Existe fabricante que fabrica o IDR tripolar, mas não são todos os fabricantes. Mas é dificílimo encontrar no mercado. Então, na maioria das vezes, mais de 90%, neste caso aqui, sendo 2 fases mais um neutro, normalmente usa-se um IDR tetrapolar. E agora, pessoal, é o seguinte, neste caso aqui, este IDR, ele é também o geral da instalação, ou seja, as 2 fases e o neutro passam por ele para depois alimentar todos os circuitos. No caso aqui são 12 circuitos, então todos esses 12 circuitos aqui estão submetidos a este IDR, portanto ele é um IDR geral da instalação. Voltar um pouquinho às fotos que comentei anteriormente. Quando instalamos IDR para circuitos individuais, ou seja, um IDR para cada circuito, tanto faz, como eu mostrei, instalar o IDR antes ou depois. Instalar o IDR primeiro, o disjuntor depois, ou o disjuntor primeiro e o IDR depois, como eu mostrei nas fotos anteriores. Agora, quando vamos instalar um IDR, seja ele bipolar ou tetrapolar, não importa, mas ele sendo o geral da instalação, não tem outra opção, a não ser em alguns casos, em raras exceções que eu vou mostrar ao final. Vou mostrar uma exceção ao final. Mas fora essas exceções, o IDR tem que ser instalado primeiro. Não tem outra possibilidade, porque fases e neutro, fase ou fases mais o neutro, tem que passar por ele para depois alimentar os disjuntores termomagnéticos. Aí não tem outra opção. Deve-se instalar o IDR primeiro para depois os disjuntores termomagnéticos. Ah, Donizete, tem como inverter isso? Não tem, não teria como, porque o IDR tem apenas aqui 4 polos. Se eu for instalar os disjuntores primeiro para depois passar pelo IDR, ele teria que ter muito mais polos para eu conseguir passar com esses circuitos aqui individualizados. E nesse caso não há como. Então, neste caso aqui, um IDR tetrapolar como geral, mas poderia também ser um IDR bipolar como geral. Obrigatoriamente, ele será instalado antes dos disjuntores termomagnéticos. Esta é a 6ª foto e este QDC aqui é o mesmo QDC da primeira foto que eu mostrei, só que agora ele já está todo montado. Veja que agora este IDR aqui, ó, tetrapolar, ele é um IDR parcial deste QDC, ou seja, ele não é um IDR geral, porque tem aqui um bipolar para o chuveiro, como já mostrei na primeira foto, tem esse disjuntor termomagnético monopolar de um circuito de iluminação que não está submetido a esse IDR e nem a este. Então, neste caso aqui, este IDR tetrapolar, ele é um IDR parcial, ou seja, a saída dele, as 3 fases, alimentam aqui esses disjuntores da parte inferior, conforme está aqui na foto.
Então é um IDR tetrapolar parcial. Poderia também ser um IDR bipolar parcial. E neste caso, da mesma forma como eu mostrei na quinta foto, obrigatoriamente o IDR tem que ser instalado antes, ou seja, as fases e o neutro também passam por ele primeiro, para depois alimentar as fases, os disjuntores termomagnéticos, e o neutro ir para o barramento de neutro. Portanto, não há como inverter neste caso. Sendo o IDR bipolar ou tetrapolar parcial para um conjunto de circuitos, ele deverá obrigatoriamente ser instalado antes dos disjuntores termomagnéticos. Na sequência, vou mostrar as raras exceções em que há condição de instalar os disjuntores primeiro do que o IDR, quando o IDR é geral ou parcial de um QDC. Estou agora com a sétima e última foto apresentadas neste vídeo. Únicas condições para o IDR parcial instalado após os disjuntores. Na verdade, pessoal, estou aqui como que forçando um pouco a situação, porque normalmente não é comum isso aqui. Eu nunca vi e provavelmente vocês não verão isso aqui em nenhum lugar, mas há possibilidade e são raras. Vejamos então, 3 fases de alimentação. Aqui eu posso ter na primeira condição 3 disjuntores monopolares, ou seja, 1, 2, 3 disjuntores monopolares, cada um deles recebendo uma fase e, obviamente, cada uma das fases aqui vão para o IDR tetrapolar, cada uma delas em um polo do IDR tetrapolar. O IDR recebe o neutro de alimentação. Na saída, as fases vão para as cargas. Então, 3 circuitos monofásicos alimentados por 3 disjuntores monopolares e, portanto, na saída, as fases pertencentes a cada circuito, a cada disjuntor, vão para as cargas. Lembrando, pessoal, que aqui 3 fases podem ser fases distintas ou podem ser uma fase ou 2 fases. Isso não importa, sendo os 3 aqui monopolares. Entendido isso? Bom, apesar de ser raro e provavelmente vocês não vão encontrar isso, mas é uma possibilidade. Essa é a primeira condição. Vamos agora para a segunda condição. Um disjuntor bipolar e um monopolar. Ou seja, esses 2 módulos aqui sendo um bipolar e o outro um monopolar. Ou este aqui, esses 2 módulos aqui, um bipolar e este aqui um monopolar. Tanto faz. Aí, neste caso, obrigatoriamente, se é bipolar, um deles vai receber 2 fases e o outro, que é o monopolar, uma fase. No caso, o bipolar tem que ser fases distintas. O monopolar pode ser uma fase distinta das 2 do bipolar ou repetir uma das fases do bipolar. Aí não importa. É uma outra história. Então, é a segunda condição, um bipolar e um monopolar. Na saída, as 3 fases aqui, as fases de cada polo aqui indo para os polos do IDR, juntamente com o neutro nesse IDR, e na saída para as cargas. Tá aí então, pessoal, esta é as únicas condições, as 2 únicas exceções que pode ter os disjuntores termomagnéticos instalados antes do IDR, quando o IDR é parcial ou geral de uma instalação. Fora essas 2 condições, obrigatoriamente o IDR será instalado antes, como eu mostrei na sexta foto, confirmando aqui, na sexta foto e também na quinta, o IDR instalado como geral ou parcial antes dos disjuntores termomagnéticos. Ficando então a sétima foto, a apresentação das únicas 2 condições em que o
IDR pode ser instalado depois dos disjuntores termomagnéticos. Tá aí então, resumindo, sendo o IDR para circuito individual, sendo um IDR para um circuito só, ele pode ser instalado antes ou depois do disjuntor termomagnético, não importa. Sendo o IDR parcial ou geral da instalação, obrigatoriamente ele será instalado antes dos disjuntores termomagnéticos, com essas duas únicas exceções apresentadas na sétima foto, mas que dificilmente vocês encontrarão isso instalado em algum QDC. Muito grato pela atenção e aguardo vocês no próximo vídeo.